Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Iris Kudek e hoje eu vim falar com vocês, trazer um assunto sobre autopercepção de identidade. E o que vem a ser isso, né? Autopercepção de identidade. Quem que é você na sua essência, né? Quem você talvez deixou de ser para pertencer a algum grupo, a algum determinado lugar, ou ao que seja desde a sua família até que vamos voltar lá para a infância, né? Então, assim, ao pertencimento da tua família, do seu grupo, que seja na escola, no seu trabalho, quem que você tem que se fantasiar, né? Quem você aprendeu a ser e acabou nesse processo, perdendo a sua própria percepção da sua imagem. Porque é muito louco, assim, não sei se acontece com vocês, né? Quando você olha no espelho, normalmente a gente enxerga alguém que, assim, a maioria das vezes não é aquilo que a nossa mente sente de nós mesmos, se vocês conseguem me entender. Então, assim, você olha no espelho e você, de repente, olha coisas, vamos supor, positivas, que você não tem essa percepção quando você não tem um espelho para literalmente olhar a tua cara no espelho, né? Ver seu rosto ali, os detalhes, de repente, sei lá. Você olha no espelho e se vê sorrindo no espelho e fala, nossa, o meu sorriso é legal, o meu sorriso é bonito, o meu sorriso é simpático. E dentro de você, você tem uma emoção, um sentimento que você não tem essa percepção. Como se você tivesse dissociado a sua imagem, a sua essência, de quem a tua mente criou uma ilusão ali de quem você é no dia a dia. Porque desde que nós, voltando, né, sempre na infância, né, vou sempre retornar para lá, infância, que seja uterino também, nós, principalmente depois que a gente nasce, a gente já vem uma enxurrada de coisas que a gente já se perde da nossa essência, né? Dependendo do lugar que você nasceu, quem te concebeu, né? Eu tenho um vídeo aí que fala a diferença entre concepção e recepção. Dá uma busca aí nas playlists que você vai encontrar. Porque nem todo mundo que te concebeu, né, te recebeu. Às vezes você só foi feito, veio ao mundo, mas meio que já não foi recebido com amparo, com amor, né? Então, de repente, você já nasceu no meio de um transtorno ali, de um conflito, ou de alguém já tendo uma repulsa, mas a repulsa que não era exatamente com você, mas daquela situação, né? Então, é aquela velha história do que a gente absorve emocionalmente falando e o que a gente pode fazer com isso, né? Não é aquilo que aconteceu com a gente, mas o que a gente pode fazer com o que aconteceu com a gente. Então, tem um pessoal que usa muito o termo do falso eu, né? Porque a gente passa uma vida vivendo um falso eu. Muita gente aí, eu já passei por isso, eu falo que é um soco no estômago, uma quebra de pernas, quando você descobre que você não é aquilo que você achou que você era. Porque você foi moldado naquilo que assim, na verdade, foi aquilo que você conseguia fazer com aquelas ferramentas que você tinha, né? Então, assim, muita gente não aprendeu o que é ser amparado, ser cuidado, e acaba tratando o mundo da maneira que aprendeu, né? Então, se sempre eu vivi com pessoas arrogantes ao meu lado, eu acabo me tornando uma pessoa arrogante porque eu desconheço outra forma, né? Então, tem muita gente que a gente julga, né? Nós temos mania de julgar os outros, mas você já parou para pensar se ele conhece outra forma de viver, de sentir, né? De se comportar naquilo tudo, seja com qualquer relação a qualquer coisa, seja pessoas, trabalho,
ações, pensamentos, sentimentos. Às vezes a pessoa nunca teve contato com aquilo que você teve e o outro não. Então, quando a gente fala que é fácil julgar, né? Porque coloca o sapato dos outros, porque você vai ver onde ele tá pisando, é sobre isso. E então, assim, como que faz para quebrar? Na cabala a gente chama as clipot, né? Que são as cascas. Então, imagina que a gente nasce, vamos dar um exemplo como se nós nascêssemos bem puros, né? E uma água limpa, e aí vai jogando ali, que seja um exemplo, eu não tô aqui com a água, mas vocês já devem ter visto aqueles vídeos, um dia eu vou fazer água com cafezinho lá, e vai sujando a água, vai sujando, que são o quê? As crenças, os paradigmas, as perspectivas que não são suas, são só modos que você aprendeu, né? Ou por repetição, ou por informação que já vem no seu próprio DNA, ou no teu campo de informações, né? Porque tudo é energia e tudo é átomo e todo átomo carrega uma informação e no final é isso, né? Nós vemos aí gerações e gerações e gerações de repetições, então a gente acaba fazendo o mesmo. Às vezes a gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo que a gente faz. Tem uma pessoa próxima minha que trabalhava na área de processos de empresa, e um dia eu perguntei o que significa, né, trabalhar na área de processos. Eu nunca soube nem que existia isso. Então a pessoa falava, eu chego no departamento e pergunto para as pessoas por que elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo na empresa. E muitas respondiam, porque quando eu cheguei aqui fui contratado, é assim que me ensinaram e é assim que eu estou fazendo até hoje. Só que esse assim, às vezes, nem sempre era benéfico. Por quê? Porque, vamos dizer, alguém aprendeu aquilo há 50 anos atrás. Para 50 anos atrás, aquilo funcionava, né? Só que passaram 50 anos, passaram 20 anos depois, né? Vamos pegar um pouco menos, vai. Um tempo atrás não existia tecnologia, não existia internet. Então, imagina uma empresa até hoje querendo funcionar via fax, sabe? Via correios. Então, assim, não faz sentido, né, a pessoa continuar numa empresa, tendo uma empresa onde não está automatizada até hoje. Só um PS, assim, um parênteses. Até hoje eu vou numa padaria que até hoje ela não é automatizada, não tem aquele cartãozinho, não tem, até hoje dá um papelzinho, anota no papelzinho, aí você chega no caixa, não tem caixa, né, a caixa é uma moça com a calculadora, e faz lá na calculadora. Então, assim, por que não colocou uma caixa registradora até hoje para facilitar, sabe? Para coisa ser mais rápida. E existem muitos motivos, porque sim, porque não, mas enfim. O que eu quero dizer é sobre isso, né? Ficar parado no tempo. Agora, mais que sempre, a gente tá, assim, era de aquários, né? A era da informação, a informação rápida, a informação... sem fronteiras, não era assim que falava em alguma propaganda aí, sei lá qual, que eu não vou ficar dando créditos para quem não merece, mas enfim, é isso, a informação sem fronteiras, né? Você vê, hoje em dia os países que estão em conflitos, estão em guerras, nós temos aí grandes pessoas que trabalham com a tecnologia e acabam liberando essa tecnologia, essa informação, né? Tecnologia de informação para que as pessoas tenham acesso à comunicação, porque isso é o mais importante, né? No mundo de hoje em dia é a comunicação, como nós nos comunicamos e principalmente como nós nos comunicamos com nós mesmos. Qual é a nossa autopercepção da nossa identidade? Porque sem essas cascas, essas crenças que foram colocadas, quem sou eu ali, né? No fundo da minha alma mesmo, né? Quem eu sou na minha essência? Tem também a analogia que eu posso dizer, por exemplo, vamos dizer assim, o feijão, que seja. A casquinha, né? O feijãozinho, ele vem com a informação que ele é feijão, certo? Aí tem aquele pé de feijão gigante que nunca para de crescer. Em algum momento, primeiro de tudo, ele tem que romper a casca. E para romper a casca, requer um esforço.
Então, assim, quando você rompe essa casca, primeiro de tudo, ela só vai vingar, ela só vai crescer se ela tiver num solo com bons nutrientes, né? Vamos começar dali. Bons nutrientes e ser nutrida com água e os minerais necessários para que ela cresça com uma raiz forte. Quando ela tem essa raiz forte, ela cresce, né? E aí, ela começa a se esparramar, ela começa a crescer, crescer, crescer. Em algum momento, ela quebrou a casca, então, ela tem a informação que ela é feijão, só que nesse processo, ela está sendo planta. Ela não está sendo feijão. Ela já até moldou, né, transmutou, vamos dizer assim, transformou a forma dela. Então, deixou o formato de feijão e passou a ser planta. E aí, quem olha de longe aquele processo, fala, nossa, mas isso aqui é uma planta. Quem não conhece, fala, é só uma planta. Agora, quem conhece, sabe que ali tem a informação, que na essência é um feijão, né? E aí, requer o quê? No processo, a tal da paciência, né? A paciência de nutrir, né? De regar, de tirar as pequenas pragas, de separar e cuidar esse processo todo, até que um dia começa a vir os formatinhos dos feijões, né? E então, assim, o que eu quero dizer é que mesmo que aparentemente, né, a sua autopercepção de identidade, que você tem a informação essencial sua, se perdeu em algum momento, e como a gente não enxerga, né, o tal do macro, a gente acaba vendo, na verdade, o micro ali, só olhando no agora, aqui agora, né, que tem momentos que realmente você tem que viver o agora, mas tem momentos que tudo é um processo. Então, às vezes você tá ali, né, sei lá, você tinha 100 quilos, não é da noite pro dia que você vai acordar magrinho 50 quilos. Mesmo quem faz cirurgia bariátrica. A pessoa não acorda magra, porque ela acorda com toda aquela pele que ela tem que também retrair. Porque ficou anos flácida, sabe? Porque tem muitos até que tem que fazer cirurgia depois até para tirar a pele, porque ela não retorna, né? Dependendo da obesidade da pessoa. Então, eu tô dando um exemplo, por quê? Porque a pessoa que é obesa, ela vai numa academia, se ela se esforçar, não é da noite pro dia que ela vai acordar magra. Mas, se ela vai lá com disciplina, né? Perseverança, intenção, e além de ir na academia, começa a ter uma boa alimentação, então ela começa nesse conjunto todo, né? A se nutrir, de querer transformar. E aí quem olha de longe fala, imagina, não tá acontecendo nada. Ou quem, vamos supor, não tem pessoas que você fica, tipo, de um mês a 10 anos, 20 anos sem ver. Aí a pessoa era de um jeito, de repente você fala, nossa, tá completamente mudada. E aí a pessoa acha que assim, foi da noite pro dia, acordou, puf, completamente mudada. Não, não foi, é um processo, né? É que como você não participou do processo, você acha que foi da noite pro dia, né? Então, assim, às vezes você tá no meio desse processo de já tá limpando essas cascas, essas crenças, essas falsas crenças, essas repetições que não eram suas, esses bloqueios, esses lixos, sabe? Porque são os lixos que vão colocando na gente e a gente, por 1000 explicações, você pode pegar explicações espirituais, neurológicas, psicológicas, psiquiátricas e entre tantas outras religiosas, né? O quanto que nós nos traumatizamos, carregamos aquilo que não é nosso, nos perdemos da nossa essência divina, o mundo está completamente colapsado porque realmente perdeu o controle, chegou ao ponto que o material está controlando mais o próprio espiritual do que, sabe, as pessoas não dão mais valores para coisas que são essenciais na vida. E, de repente, isso está acontecendo com você também, mas é porque você aprendeu desse jeito, você se dissociou de quem você era, da sua própria essência.
no fundo, no fundo, no fundo ali, ó, tira, 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 tira. O lance é vai limpando, vai limpando, vai limpando. Aquela experiência que depois eu vou fazer com a jarrinha, aí a água suja, você vai colocando água, 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 limpa, 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 limpa. Uma hora vai limpar. Mas você não pode abandonar o processo também dessa limpeza. Porque um pouquinho de poeira que cai, a água já volta a ser suja, né? Então, é isso. Você tem que ficar de alerta, né? Quem para não se perder, né? Se você está nesse processo de autoconhecimento, para não se perder novamente da sua essência, não esquecer a sua informação primordial, né? Quem você é na sua essência. Então, em que momento, talvez, vamos supor, voltando aquela imagem do feijão virou plantinha, e aí, de repente, naquela planta, e era, sei lá, vamos um exemplo, era Natal, colocaram umas luzinhas pisca-pisca. Pô, aquela luzinha pisca-pisca não tem nada a ver com feijão, não tem nada a ver com a planta. Não faz parte de você. É alguém que veio de fora e botou a luzinha ali para piscar. Tá te incomodando? Né? Ou não tá te incomodando? Às vezes você nem sabe, você acha que aquela luzinha faz parte de você. Se fosse luz, tava bom. O problema é quando a luz queimou, né? Porque também tem isso. Existem coisas que a gente traz que são muito boas, que as pessoas carregam também por gerações de coisas boas, né? Mas a maioria, infelizmente, não é. Por isso que a gente está aqui nesse planeta, né? Para fazer essa limpeza, sair desse caos que temos vivido, porque isso está virando, já é, né, uma coisa coletiva, e nós já estamos vendo que isso está refletindo no próprio planeta Terra, né? A Gaia. Aí ficam esperando, ai, não vai acontecer nada, ai, mudanças climáticas. Hello? Mudanças climáticas? Tem algo mais divino atrás das mudanças climáticas, tá? Nem tudo, até o científico é divino. Só para resumir assim, vamos resumir para não ficar muito, o científico também é divino, tá? Então, se preparam, porque o caos, o caldeirão tá bem mexido, e para limpar a água, não pode parar de botar água limpa, entendeu? E assim, imagina que a sujeira tá lá embaixo, aí você vai colocando água limpa, a sujeira vai subir. Então é o que a gente tá vendo. É o que nós vamos ver cada vez mais, é muita sujeira, muita sujeira. Porque tudo aquilo que a gente precisa limpar, vai sujar, né? Você tem que limpar o balde, você vai ter que meter tua mão dentro, tua mão vai ficar suja, e depois você lava e vai ficar tudo limpo, né? Então, é meio isso, busca reconhecer esses padrões repetitivos, negativos, que você tem feito com você mesmo, que você carrega, que seja familiar, ou que os seus cuidadores faziam coisas ruins com você e você acaba aprendendo a se defender dessa maneira, né? Porque no campo neurológico, quem quiser estudar mais profundo aí, porque a gente cai sempre para a história da dopamina, do cortisol, né, ocitocina, que são os hormônios que mexem com as nossas emoções. E também aí você pode pegar o lado espiritual, né, que nós estamos vivendo num coletivo de uma guerra energética bem profunda, né? Então, cuide do seu espiritual, cuide da sua energia, faça banhos. Ai, não tem nada a ver com religião isso, gente. Por sinal, se você aprofundar, acho que qualquer religião vai ter parte que fala de ervas, sim, faz bem para a saúde, tanto os chás que tomamos, quanto os banhos que fazemos, isso é milenar. As plantas, elas têm a fitoenergética e a energia delas contribui para a elevação da nossa energia, para a limpeza do nosso campo energético também, porque nós somos o micro do macro, nós somos natureza, nós somos parte da natureza. Tudo que há na natureza há em nós, tudo que há em nós há na natureza. Não por menos, quando você vai para uma natureza, você renova a sua alma, né?
quem consegue se conectar, porque tem gente que não tem, é tão desconectado, desassociado, né, dissociado da sua essência, que não consegue nem ficar num lugar que é tranquilo, que traz paz, que tem esse contato com a natureza, porque tem gente que precisa de barulho, precisa do material, precisa da matéria, precisa estar ali naquele ruído, né? Por quê? Porque é só uma expansão do ruído interno, é uma maneira de chamar atenção. Quando a gente faz muito barulho fora, é porque nós queremos que os outros olhem para nós e talvez você não consiga falar, se expressar, então aí você vai lá, bota o som no último, né? Faz aquele baile na frente da casa do outro para provocar, porque é alguma maneira de você colocar para fora algo que você não consegue de outra maneira, você não consegue elaborar aquilo, então isso acaba incomodando, porque é aquela coisa, né? O ruído, seja o que for que você faça, tem limite, porque nosso campo tem limite. E o campo energético do outro chega uma hora que dá atrito. Então, cuidado com o que você anda vibrando ali, entendeu? E é isso. A gente tá no começo do ano, né? E muita gente no começo do ano faz 1000 promessas, vão mudar isso, vão mudar aquilo, tal. O ano mudou, ano novo, vida nova. Não tem nada de novo. Enquanto você não muda, nada muda. Mesmo quando você faz aniversário. Aniversário é uma oportunidade que Deus está te dando de mais um ano de vida. Aí olha para trás, vê o que você fez no ano passado. Atribuiu para alguma coisa? Se não atribuiu, é mais um ano que... Mas, na verdade, foi mais um ano perdido, não foi mais um ano ganho. Porque muita gente fala, ai, faz mais um ano de vida. Não, é mais um ano a menos. O que você tem feito na tua vida enquanto há tempo? Porque uma hora esse a menos acabou, entendeu? E aí você acaba olhando para trás e aí não dá mais tempo, né? Então, assim, busca limpar essas frustrações, esses mal-entendidos, essas emoções negativas que acabam nos levando ao medo, que são porções de sentimentos, né? Que quando acaba caindo para a frequência do medo, é aonde, vamos dizer, mora o perigo, porque quando você baixa a sua frequência, é aonde essa energia, porque é vibrações de ondas, né? Então imagina você tá numa vibração, aí tem uma rádio pirata aqui, né? E você baixa a sua frequência, a rádio entra. Então, vamos supor, você já tá meio deprê, você já tá meio triste, aí você fica se afundando nessa emoção, aí tudo aquilo que é ao redor, que tá nessa mesma frequência, começa a chegar mais próximo. Então, fica pior. Só piora, e aí depois é muito mais difícil para sair disso, né? Porque daí você vai se afundando na coisa, que seja na emoção, no que você tá vivendo. A gente sempre vai trazer pro lado negativo, né? Porque o lado positivo, eu só lembro sempre que tudo nós temos que ficar policiando, ficar de olho, para que nossa frequência não oscile demais, né? Porque o difícil é manter uma frequência tranquila, vamos dizer. Você não precisa nem ficar numa euforia, nem ficar na tristeza. Mas você, em algum momento, você dá aquela oscilada, já tem que ter a consciência de retornar para o seu eixo, continuar alinhado na sua emoção, ter o controle dessa emoção na sua consciência. É algo que hoje em dia eu consigo falar com tranquilidade, mas eu passei, acho que mais de 30 anos sendo completamente reativa, né? Tem um vídeo que eu falo sobre proatividade e reatividade, que é sobre isso, né? Isso é muito cabala. A cabala é aquela coisa, as coisas estão acontecendo, vão acontecer milhares de situações, e às vezes muitas parecidas, que é aquela história que a gente fala, não adianta ficar mudando as pessoas, porque a situação vão ser mesmas com outros personagens, outros ambientes, mas vai acabar acontecendo
situações que vão te levar a sentir emoções iguais às que você já sentiu, mas que aí que tá o segredo, né? Da evolução. Como que você vai saber se está melhorando ou não? Através da sua reação ou da sua proatividade. Então, assim, aconteceu algo parecido com algo que já aconteceu na tua vida, e dessa vez você não gritou, você não esperneou, você não chorou, ou você fez tudo isso, mas menos, né? Ai, antes você ficava a pé da vida a semana inteira ruminando. Agora você consegue ficar ruminando durante meia hora, pum, acabou. Transmuta, foi, vida que segue. Então é isso, né? Essa que é a balança. A balança não é o que os outros falam, se você tá bem, né? Sabe, fica buscando no externo. Primeiro olha pra dentro, vê você com você mesmo, quanto você já conseguiu evoluir, né? Nas reações que você tinha com situações que mexiam com o seu sistema nervoso, porque no final é aquela história da neurologia, neurociência, tal, psicologia, do quando nós somos o primata, né? Nosso cérebro reptiliano. Então você vai ter aquela reação igual ao animal. O animal, ele só faz através da emoção, ele não pensa, não é que ele não pensa. Existe uma diferença entre o ser racional, né, o pensante, e o ser consciente. O ser consciente, só nós humanos que conseguimos, nem todos. Infelizmente, uma grande leva aí está com grande dificuldade de vir para a consciência. E eu não posso julgar muito, porque eu já passei muito tempo da minha vida sendo não consciente de tantas coisas, vamos dizer. Mas eu fui buscar algo dentro de mim, queria buscar, sabe? Você tem que ter curiosidade na vida de querer saber das coisas, conhecer as coisas e se autoconhecer também. Peraí, eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Ah, eu reajo desse jeito. Por que eu reajo desse jeito? O que eu posso fazer para melhorar? Sabe? Ai, não adianta ir no bar, encher a cara no dia seguinte, ficar com uma mega culpa de consciência, dor no estômago, úlcera, chorando, entendeu? Pança de chope e vida que segue, dia mais um. Aí a mesma coisa. Você tá lá, não, vai lá, acha que o bar é farmácia. Ou vai na farmácia, assim, top de remédio e pronto, resolveu. Não resolveu nada, só passou um pano. Né? Você só tá escondendo a coisa embaixo do tapete, atrás do ventilador e aquela velha história. Uma hora vem à tona, uma hora a poeira, puf, levanta, e aí você tem que lidar com tudo de novo, e aí é onde você vai ver se você realmente está evoluindo ou continua empacado, achando que a vida é o tal do piloto automático, né? Deixa a vida levar, vai levando, o que tiver que ser, vai ser. Eu não preciso me esforçar para nada. Na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte, né? O divino, o universo, ele só pode ajudar quando nós agimos aqui. Então, assim, o que nós podemos fazer, que está à altura do nosso controle, daquilo que nós podemos contribuir, a gente faz. Chegou naquele limite, entrega pro divino, sai do controle. Ele entrega pro controle para quem criou, né? Mas você tem que fazer sua parte. Não adianta você querer viajar e não levantar nem para fazer seu passaporte, né? Não ter seus documentos. Então, não adianta achar que o trabalho vai cair do céu se ninguém nem sabe da sua existência. E assim por diante. Não adianta achar que você vai achar o amor da sua vida... sei lá, achando que você é o pior lixo do mundo. Você vai achar outro lixo igual você, entendeu? Alguém que tá colhendo lixo na rua. Porque se você se acha um lixo, é o que você vai frequenciar alguém que tá querendo catar lixo. É isso. Não desmerecendo os catadores de lixo, porque afinal são eles que limpam a cidade. Mas você vai continuar sendo lixo, né? Porque você pode reciclar, tal, mas a sua composição não vai mudar. Então, só você pode mudar isso, reencontrar a sua essência de luz, quem você é, quem a tua alma pulsa ali dentro, falando pra você, acorda, sabe? Sai dessa casca e quebra essa semente, fortalece as suas raízes e deixa florir, né?
Faz como o lótus saindo da lama, que pega toda aquela lama, o máximo de nutrientes e minerais que ela pode para se tornar uma flor maravilhosa. E é isso, né? Vamos deixar de ser robô. Nós não somos robôs, nós temos sentimentos, temos emoções. E mais do que sempre, essa era, essa nova terra, nós vamos falar disso. Nós vamos falar da mente, nós vamos falar das emoções, queira você queira ou não, porque se você não cuidar disso, o que tá para vir, se você já tá achando que é muito, talvez você fique mais abalado e você não é recomendável que você se abale com o externo. Não importa o que aconteça, lembre sempre que você é um átomo. Limpa, 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 você vai ser apenas um átomo e assim, puf, vai passar, entendeu? Quando também isso aqui, ó, vai embora, você apenas é uma consciência. O que você tá levando na sua consciência? Que não tá na sua malinha de viagem, né? Porque a malinha de viagem vai ficar. Mas o que tá no seu campo de consciência e de energia, vida que segue, tá bom? Bom, acho que é isso um pouco que eu queria trazer para vocês hoje. E se você tá curtindo meus vídeos, compartilha, deixa aí seu like, se inscreve, aciona o sininho, porque daí você recebe meus outros vídeos. Tem um outro canal meu também, se você quiser me segue lá, eu vou depois fomentar ele um pouco mais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!